O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 6 de novembro, o Templo Umbandista, Pai José Cambinda. Dentro do bloco Aprendendo com Jesus, apresenta hoje a palestra do nosso irmão Paulo Silva. Paulo Silva estará abordando o tema lastreado no assunto desigualdade das riquezas, que esse irmão já não nos dá o prazer da sua visita há muitos e muitos anos. E conforme seu relato que todos ouvirão, os seus primeiros passos foram dados por sugestão espiritual na casa de Cambinda. Vamos ouvir o nosso irmão Paulo Silva com vocês nessa noite. Boa noite a todos. É até um pouco difícil, né, para a gente começar, sem primeiro eu dizer para muitos que foi aqui nessa casa que eu iniciei meus estudos de Espiritismo. Sabe quando? 1960 e alguma coisa. Parece, mas eu sou meio velhinho também. No tempo do nosso amigo Bolivar, lá, lógico, teria que ser lá, né? Interessante que vinha um senhor de Valença aqui fazer palestra, que eu não consegui lembrar o nome dele. Alto, bem alto, tinha uma voz grossa, forte, bonita, eu admirava aquele senhor falar. E eu vinha todas as quartas-feiras. Não vinha por obrigação não, vinha por opção. Porque era jovem ainda, né? Naquela época. E a coisa é tão... a espiritualidade trabalha de uma maneira tão sutil que a gente não consegue avaliar os projetos de vida para nós que a espiritualidade põe no nosso caminho. Depois desses anos todos, até fazendo um parênteses, eu disse a ela por que eu estou no Grêmio. Eu aqui conheci Pai João, Pai Miguel, Sebastião, Serafim, Benedito, Viramundo. Vocês conhecem esses amigos espirituais? E outros mais que o nome não vem. Porque eles não querem, talvez, né? Que eu lembre agora, deixa para depois. Então, depois que nós já estávamos daqui a algum tempo, fazendo parte, junto com a nossa irmã Josete, com assistência social, com a nossa mocinha lá atrás de óculos, que ajudava a gente também, a Rosa, né, Rosinha? A esposa do Fernando, que eu não lembrei o nome dela aqui agora também, que era daquela época, para ver, tudo criança, né? E a gente saía aí para o morro e eu levava de carro, porque eu tinha carro, e ia passear com as meninas para visitar os necessitados. Quer dizer, então vocês veem o tempo que nós estamos aí. Ajudei de garçom na barraca da mãe pobre, muitos anos, a gente construiu o hospital. Mas um certo dia, como sábado eu vim aqui tomar os passos, não me lembro qual foi o amigo espiritual, não lembro quem é o médium, não estou fazendo média para esconder a realidade não, que era necessário que eu não lembrasse mesmo, que ficasse no esquecimento, assim como ficamos de nossas encarnações, não é assim que a gente aprende na doutrina? Isso talvez era necessário que eu esquecesse. Num sábado, que eu tomava passe, o amigo espiritual que me atendia naquele dia
disse assim para mim: gostamos muito, mas muito de você, mas a sua casa é aquela lá fora, em frente àquela casa branca que cuida de doente. Aonde é o Grêmio? Em frente ao Hospital da Cruz Vermelha. Eles não me abandonaram, não. Você pode até pensar, né? Mandou ele para lá, ele vai se tirar lá. Não! Continuei conversando muito com o Pai Miguel na casa da Dona Conceição, mas muitas e muitas vezes. Nos momentos mais difíceis. Entendeu? Estendendo a mão. Isso é para assim, só fazer uma ideia da vinculação espiritual que nós, agora nem eu não, nós, que eles estão aqui comigo, meus amigos, meu anjo de guarda, temos com essa casa. Porque foi aqui que nós aprendemos. Para não sei por que razões também, que não merece questionamento nenhum de nossa parte, porque tudo há um porquê. Porque se fosse assim a ciência e o aprendizado nunca chegaria a lugar nenhum. Nós tivemos que ficar afastados do tempo. Quem sabe seria para ninguém poder contar a história, que ainda não termina, e de outras vezes, para a gente não tomar muito tempo, eu vou contar para vocês coisas que ocorreram no terreiro, aqui, do pai José Cambinda, decisivos. Decisivos para a nossa vida. Aí vocês vão ver o que é o Pai Cambinda, o que é espiritualidade. Não é na teoria, é na prática, na vivência do dia a dia, dos fatos sérios da nossa vida. É aí dentro que ocorreu isso. Então, é maravilhoso. Não é uma simples história, não. É uma história. Então, os porquês são os porquês, né, gente? Então, a gente não estamos aqui para isso. Então, vamos nós tentar nos equilibrarmos dentro do momento emocional, que vocês há de convir que não é fácil, né? Você lembrou dele, eles estão todos aí. E a gente é fraco, né? Não aguenta o tranco, né? Assim que diz lá. Certo o pé, meu filho, senão você não vai aguentar, né? Então vamos lá. Esse capítulo dessa nossa história da riqueza está justamente no capítulo que fala de não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É muito interessante nós sabermos. É muito interessante a gente até ter uma ideia, né, mais ou menos, o que seria essa história nossa. Porque Jesus diz assim: não se pode servir a dois senhores. E a doutrina espírita coloca a Deus e a Mamon. Porque os dois senhores a que Jesus se referia eram Deus, o Pai, o Criador, e ao Deus material, o Deus material, o Deus bens perecíveis. É esse Mamon. É esse mamãozinho, que não é mamão, é mamão, nos incomoda, nos machuca, nos fere e atrasa a nossa vida de espírito. Obrigado. Desculpe, mas faz parte. Não tem como, né? Então, nós vamos fazer uma referenciazinha a duas páginas do nosso amigo Emmanuel, no livro Pão Nosso. A lição número 56, ele deu o título de Êxitos e Insucessos, que seria a mesma coisa de sucesso e insucessos, né? Isso aí está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: sei viver em penúria, sei viver também em abundância. É óbvio que nós sabemos quem foi Paulo, né?
viveu no dinheiro, na época da mordomia romana, e depois se tornou Paulo, que todos nós sabemos porque me persegue. Mas não era eu, não, foi ele, tá? Então ele diz assim, irmão, o êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Olha, duas taças que guardam as mesmas necessidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel da desasperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor a fartura, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Que coisa maravilhosa! Emmanuel tentar fazer com que a gente veja que no sucesso ou no insucesso, ou no êxito ou no insucesso, é um conteúdo divino. Qualquer das situações, nós estaremos nos promovendo aquilo para o qual fomos criados, a sermos perfeitos. Mas como sermos perfeitos se nós não fazemos nada ou não sabemos de nada? Ou que muitas vezes procuramos saber muito, mas fazer muito pouco. O valor não está no saber, está no fazer. Que assim, se fosse o saber a solução, e não a experiência própria desse saber, o próprio Jesus, na hora de ser crucificado carregando a cruz com todo o poder que ele tinha, ele podia ter passado o rodo em todo mundo, me desculpa a expressão, e sair numa boa, não podia? O que ele fez? Se silenciou e carregou suas dores. As dores dele não, da humanidade. Carrega essas dores para nos mostrar o quê? Meus filhos, esse é o caminho do sucesso, do êxito. Através daquilo que nos parece um insucesso, um sofrimento, uma dor, mas não, é a grande necessidade da qual todos nós teremos que viver. Nós, espíritas, não podemos jamais negar isso. Porque o que nós somos hoje, seremos na próxima encarnação? Vamos botar numa caixinha a nossa resposta e deixar para a gente ver na próxima? Para ver quantas vão conferir? O mesmo Paulo, na lição número 60 desse livro, diz assim a página: lógica da providência. Lógica da providência. Lógica do Criador. Está na carta de Paulo a Hebreus 10:32. A passagem é essa: depois que foste iluminados, suportardes grandes combates de aflição. Vou repetir a passagem do Evangelho segundo Paulo a Hebreus. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Muitas das vezes nós pensamos o quê? Não, vou aprender doutrina, vou ler aquilo tudo, vou estudar aquilo tudo, vou ser médico, vou ser cavalo, vou ser isso, vou ser aquilo, vou dar passe, eu vou fazer isso, minha vida está resolvida. Está nada. Você está se preparando para passar pelas aflições, meu irmão. Você está se fortalecendo para viver as dificuldades. É o maior engano nosso nós acharmos que tão pouca coisa que fazemos poderá resolver grandes problemas nossos reencarnatórios. Quais são os nossos problemas de passado, sabemos? Sabemos por que nos olhamos uns aos outros e fazemos o que esse cara está falando isso para mim?
Isso me preocupa tanto, eu ficar imaginando como é que vai ser. É o despertar. É o despertar que a doutrina espírita veio fazer conosco. Nos acordar para a realidade da vida. Então, nessa passagem, Emmanuel diz assim: olha que maravilha, que coisa fantástica. Se vocês puderem guardar, guardem isso na consciência de vocês. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Agora, quando é que Jesus está sendo justo? Quando o indivíduo é rico ou quando o indivíduo é pobre? Aí a gente sai do Evangelho e vamos lá para o Livro dos Espíritos, sobre encarnação dos Espíritos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Nós estamos falando da nossa chegada, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Oh, misericórdia abençoada! Será que nós compreendemos realmente a justiça divina? Aí a gente veio aqui no Livro dos Espíritos, que essa eu não anotei, lá nós temos assim, na lei de igualdade, dentro das leis morais, ele pergunta assim: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Esse é o sonho de todo mundo, não é? Que todos nós, até tem ideologia a respeito disso, que nós não vamos tratar disso aqui. Estamos falando do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Que todos deveriam ganhar a mesma coisa, ter a mesma coisa, os mesmos direitos, o mesmo tudo. Olha a resposta. Eu vou ver a pergunta de novo. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta da riqueza? Não. É a resposta do Espírito da Verdade. Não. Só isso assim. Não. Ponto e vírgula. Nem é possível. Não é um desejo nosso, porque não é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Isso é muito fácil nós entendermos que isso aqui é uma verdade absoluta e nós não temos como fugir dessa realidade com uma pergunta tão pequena, com uma resposta tão pequena. Se nós não estamos, nem queremos e nem devemos, mas nós precisamos analisar, né? Nós precisamos pesquisar, nós precisamos de todas as formas possíveis o porquê, porque se não fosse o porquê, a ciência estaria parada lá nos anos 40, não estava no 2023. Por que pessoas que trabalham na mesma profissão ganham o mesmo salário? Não estamos falando de valores altos e nem baixos, nós estamos falando de salários. Nós estamos falando de salário, porque renda é outra coisa, né, gente? Estamos falando de salário. Uns conseguem algumas coisas e outros não conseguem nada. Será que nós já paramos para pensar o porquê dessa desigualdade? Ela está na lei de Deus como castigo ou está nas diferenças dos caracteres e das faculdades? Não é? Concorda ou não? Vocês podem discordar que a gente busca uma resposta. Tenta buscar pelo menos, né? O doutrina abençoada, né? Que dá tudo mastigado para a gente, dá tudo pronto, mas existe algo que não deixa que a gente compreenda, ou pelo menos que a gente se exercite a compreender isso. A vaidade, o orgulho, o egoísmo de queremos ficar na nossa. Depois que o indivíduo acredita, entre aspas, né? Acreditar no famoso livre-arbítrio, ah, meu Deus, achar que pode tudo é complicado. Será que pode? Ou tem um limite?
enquanto esse seu livre-arbítrio não extrapolar um determinado limite que vai interferir no livre-arbítrio de outros ou de outro. Quando ele interferir, a lei se faz cumprir para lhe fazer o divisor de águas. Aí não tem jeito. Mas quando a gente fala aqui nessa pergunta da encarnação, fala em encarnação. Mas essa abençoada doutrina fez com que nós entendêssemos que a maior justiça de Deus está nas quantidades de encarnações que nós teremos, que nós a chamamos de reencarnação. Mas é encarnação, 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 para facilitar chama de reencarnação, cujo objetivo é procurar a nossa perfeição. Procurarmos. Não é Deus que vai nos tornar perfeitos, não. Pode gastar seu joelho, vela, fazer o que você quiser o dia inteiro e orar, ajoelhado pedindo a Deus para você ser perfeito, que não vai resolver o seu problema. Porque o nosso problema, quem resolve, somos nós. Jesus deixou claro: vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais ainda. Porque ele sabia da evolução que o mundo iria passar e acontecer, quanto que nós poderíamos fazer em relação ao que os olhos, assim, dos membros da amizade, tem como milagre, coisa extraordinária. Não. São leis pré-estabelecidas que estão sendo cumpridas, estão vindo nessa situação toda. Até a gente fazer um parênteses, perguntaríamos: por que tanta guerra? O que está atrás de todas as guerras? Poder. Que tem como agente principal o poder, finança, dinheiro, dólar, euro, petrodólar, dê o nome que quiser. Bens materiais. Bens materiais. Aí nós vamos lembrar de algumas passagenzinhas. Aquele jovem rico, interessante. Mais uma vez um parênteses só para ilustrar. A minha neta tem 7 anos. Não veio frequentar o espiritismo porque a família dela, da mãe, é tendenciosa à igreja evangélica, e ela está acompanhando uma outra menininha da mesma idade, a igreja batista. Nada contra em absoluto, podem ter certeza disso. Esse coração está leve e solto. Eu sei o futuro qual é. Deixa. As coisas sabem como é que ficam depois. E aí ela vê essas passagens, essas parábolas, e vem me contar: vovô, o senhor sabe da parábola do talento, vovô? Sei, minha filha. Como é que é? Assim, você já sabe, vovô? Sei, velho. Sou meu espírito? Sou, ué. E aí? O Jesus é o mesmo, minha filha, o Deus é o mesmo. Estão entendendo, né? Hoje foi assim, estão no colégio com a Bíblia na mão. Mas por que você está com a Bíblia no colégio? Não quero falar um negócio para você. Do mal rico, vovô, eu vou falar dele aqui. Daquele moço rico, que chegou perto de Jesus e falou com Jesus: pois é, eu sigo tudo, eu faço tudo que as leis mandam e tal. Como que eu posso fazer para ver o reino dos céus? O que Jesus falou para ele? Vá, divida tudo que você tem com aqueles que precisam e depois volte. O que aconteceu com o jovem? Deu linha, subiu de pé de Jesus. Estou esperando ele até hoje voltar. Quantos desses jovem ser humano, espírito encarnado, vivem nessas condições hoje? Ainda. Milhões, não é milhares não, gente, é milhões. Aí depois a gente vai lembrar de Zaqueu, outra parábola, de Zaqueu. Quando Jesus está chegando em Jericó, Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano, era um homem mal visto pela sociedade, que era essa turma que toma dinheiro da gente, imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo. Deixa ele, Mas ele era um desses. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, da salvação, aquelas
coisas todas, ele ficou impressionado com aquilo e queria conversar com Jesus. Mas ele era meio pequeno, não conseguia chegar lá perto de Jesus, até que ele trepa lá numa figueira, numa coisa qualquer, para ver Jesus passar, e Jesus disse para ele: desça daí, eu vou na sua casa, nós vamos conversar na sua casa. E Jesus vai até a casa dele. Eu estou abreviando bem as coisas, né? Mas essa é a síntese da passagem. Aí ele chegando lá, e Zaqueu fala com ele: Senhor, eu dou a metade do que eu tenho e dou 4 vezes mais a todos aqueles que eu causei prejuízo. Aí Jesus arremata dizendo aos seus discípulos: eis uma alma que se salva para ir para o céu. Vocês estão vendo 2 situações bem diferentes? Vamos analisar essas 2 situações para ver o porquê de uma e o porquê da outra. O jovem deu linha, se mandou. O Zaqueu não. O Zaqueu dá metade, paga os que devem, mas continua com alguma coisa e continua no trabalho dele, aonde ele com toda certeza iria adquirir de novo bens. O outro preferiu se isolar e ficar com aquilo tudo que ele tinha. Vamos ver uma outra aí. O agricultor. Ele acorda de manhã cedo, vê aquela lavoura maravilhosa, mas imensa mesmo. Igual está o agronegócio do Brasil, né? Foi uma história no mundo, né? Ainda bem, né? Deus é brasileiro mesmo, né? E como ele gosta do Brasil. O Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e tem gente que duvida que isso é verdade, né? Aí aquela lavoura grande, ele fica todo empolgado, aquela coisa que ia dar uma renda maravilhosa para ele. Em vez de ele falar: bom, eu vou encher meu celeiro, que não cabe tudo, que não der, eu vou chamar a turma que estiver precisando e dou para ele, que o meu já está resolvido. O que ele fez? Não, não vou colher nada hoje. Amanhã vou construir um celeiro bem grande, vou colher tudo para guardar, para alimentar minha alma. Aí pronto, né? Lógico. Aí que Deus disse: espera, nós vamos te buscar essa noite. E lá se foi ele. No dia seguinte ele já não estava mais encarnado, estava desencarnado. E não colheu nada. E não aproveitou nada. Eu estava lá no centro Fonte Viva e brinquei com o pessoal, porque vocês já perceberam que a minha maneira é assim de levar um povo bem tranquilo, né? Para não ser uma coisa muito didática, que eu não sou professor de nada. É igual diz o Robinson, né? Ó, sou falador, sou papagaio. Primeiro sou eu que ouço, porque meus ouvidos estão aqui mais perto da minha boca. Sou eu primeiro a ouvir. Eu falei assim para eles: vocês já viram quando a Mega Sena está bem acumulada, tem 200 milhões, 300 milhões, aí fazem entrevista com aquelas pessoas na fila jogando para ganhar, independente de idade, todo mundo. Aí, o que você pretende fazer se você ganhar? Se eu ganhar, eu vou ajudar as pessoas da família, que infelizmente tem que ajudar. Depois eles ficarem calminhos, me deixaram, me perturbar. O resto eu vou passear, eu mereço, eu vou passear, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. Quando que eles vão ganhar? Quando, gente? Ah, nunca! Cadê o próximo? Necessitado, carente? Não, vou desfrutar sim do direito que eu tenho, uma liberdade maior, de ter uma vida melhor, tranquilo. Mas vou fazer empreendimentos que eu possa ajudar aqueles que precisam de emprego, que estão desempregados, pessoas da minha família que estão desempregadas e outros mais. Não se vê um falar isso. Então eles estão agradando a qual senhor? Não se pode agradar 2 senhores, não foi o que falamos no início? Está agradando mamão, dinheiro, a vida material. Aí nós desencarnamos pensando assim: uma vida razoável, porque quem joga na loteria esportiva toda semana, algumas quantidades de reais, não ganha o salário mínimo, ganha? Só ser louco também, né? Aí mais louco ainda, já 2 vezes. Mas é quem pode mais um pouco, joga até as quantidades altas que não estamos aqui para. Isso é problema de cada um.
que eles procuram fazer? É cada vez jogar mais, jogar mais, jogar mais, em busca de quê? Que quando desencarnar, ele chegar lá e se deparar com a realidade dele, o que ele poderia ter feito com o pouco que ele tinha, que era muito em relação a quem não tem nada, ela está pedindo ajuda aqui para casa, gente. Não precisa ir longe, hein? Não precisamos ir longe. Aí o indivíduo chega lá, vai ver lá o relatório dele, né? Que desencarnou, que era espírita, que era isso, que podia ser evangélico, católico também, não é só nós não, eles também estão na mesma dança. E vamos aí fazer aquela... Ih, rapaz, como é que eu pisei na bola, hein? Senhor, deixa eu nascer bem pobrinho agora, porque eu preciso ser pobre, para me deixar de ser preso às coisas materiais, à abnegação. Eu tenho que aprender a ser abnegado. Eu tenho que aprender a não me prender às coisas. Jesus não proíbe, a lei divina não nos proíbe a ter nada, nós podemos ter tudo, temos o direito de ter tudo. Mas não podemos ser escravos daquilo que temos. Brigarmos, nos desentendermos com as pessoas por causa de coisas transitórias que não são nossas. São empréstimos que Deus nos faz para que nós deixássemos aqui na hora que nós saímos daqui. Que chegamos sem nada e vamos sair sem nada do mundo material. Só levando conosco o que nós fizemos durante a nossa vida. O que é que nós praticamos na nossa vida. Com relação a tudo e a todos. A todas as coisas. A pessoa fala assim, mas todas as coisas? Que palavra esquisita essa, todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Alguém se arrisca a dar a resposta? A inteligência suprema, a causa primeira ou primária, tanto faz o autor, de todas as coisas. Tudo o que existe no universo é divino. É aquilo que disse aqui o nosso irmão Emmanuel, nos Êxitos em Sucesso, conteúdo divino, tudo isso que nós estamos tocando, que nós estamos mexendo, que nós estamos falando, o jeito de falar é divino. Então essa é a avaliação que nós precisamos. É a avaliação do que nós temos que fazer das nossas vidas, sem proibição nenhuma. Deus não nos proíbe absolutamente nada. Porque se proibisse, o mundo estava uma beleza, não estava esse rolo que está aí, né, gente? Acaba nós, né? E a coisa está feia, está complicada, né? Mas ele é tão maravilhoso que ele dá oportunidade a todos. Agora, quantas vezes teremos que repetir a mesma lição? Aí vai depender do aluno, daquilo que ele faz. Porque falta de ensino nunca existiu. Mesmo quando não tínhamos o conhecimento que todos nós aqui temos a respeito da doutrina, os nossos amigos das casas espirituais, aqui como o Pai Campino, o Preto Velho principalmente, conversavam conosco, chamavam a gente para fazer reflexão, de caridade, de amor, que é a característica própria deles em função do sofrimento pelo qual eles passaram. Eles sabem qual é o valor disso. Eles não falam por falar, porque Preto Velho é bonzinho. Não, é o que ele traz em suas raízes, no seu âmago, do que ele passou, de quantas encarnações. Nós não sabemos. E eles tentam nos convencer daquela maneira docinha, tranquila, né? Ah, meu irmão, vamos com calma. Calma, fica tranquilo. Ah, vamos pedir Papai do Céu, tentando nos mostrar a necessidade de nos aproximarmos de Deus. Dessa maneira tão salutar, tão gostosa, colocar o Deus Criador como Papai do Céu, tão amoroso. Quem está lidando com criança, nós somos crianças, né?
não somos crianças? Se nós temos vida eterna, qual é o tempo da eternidade? Não tem limite. Então o que nós somos, gente? Meros principiantes. Meros principiantes. Nem na alfabetização nós entramos ainda na alfabetização de mundos superiores. Nós não temos nem noção do que é isso. Fala-se, mas não se sabe nem exatamente o que é. Porque não tem como chegarmos lá. Se dentro desse mundo tão comum e tão simplório, mas ao mesmo tempo muito complicado, nós nos complicamos mais ainda. Porque nos falta ainda essa sensibilidade nossa em de vermos a sublimidade divina em tudo que acontece em nossas vidas, até nas coisas mais doídas. Há um fato, há uma situação de que Deus se mostra presente, de alguma forma, através de suas leis, e que nós não sabemos. E ficamos muito preocupados, inclusive com a frase quando diz assim, desigualdade das riquezas. Ele não fala ali, igual fala no livro dos Espíritos, prova da riqueza e da pobreza. Desigualdade das riquezas. Ele não falou desigualdade entre o rico e o pobre. Falou não, desigualdade das riquezas. Porque a pobreza é uma riqueza. Olhando para o lado espiritual, filosófico do ensinamento, o Lázaro caiu, o Lázaro, aquele que comia as migalhas que caía no chão, e o Senhor dele não dava nada, porque os animais iam comer os cães é que ele comia. O Lázaro morreu, encarnou e vai para o mundo espiritual. Depois vai aquele senhor, né, aquele famoso lá. Quando chega lá, ele não está perto do que ele achava que ele iria ficar. E o Lázaro está. Mas você aí, eu aqui, quer dizer, o cara acha que a posição social dele aqui vai determinar a outra lá em cima? André Luiz era médico, ele foi ser médico no outro lado? Alguém leu no outro lado, todo mundo já leu, né? E quem foi o médico dele que cuidou mais dele naquele tempo, mais próximo dele, era o enfermeiro. Porque os médicos atenderam, foi medicado, e aquele rapaz, Fernando, né? Fernando, acho que era o nome dele, Fernando, que o acompanha em todo o seu tratamento, era um enfermeiro. Ele foi no finalzinho para ajudar, varreu um bocadinho lá no hospital. E era médico aqui. Não é para denigrir postura, posição de ninguém. É para nós observarmos que nada daquilo que faz com que sejamos vaidosos aqui vai resolver o nosso problema no mundo espiritual, depois da pós-morte. As pessoas mais simplórias vão estar muito melhor do que nós, que estão muito menos comprometidas. Estão errando menos, porque a riqueza nos facilita. Há um monte de coisas que nós não precisávamos fazer e que fazemos, que eu não vou nem citar alguma delas, porque muitas pessoas o fazem sem perceber nas suas transformações. Então não vamos entrar nisso, deu para vocês entenderem? Nas transformações. Vamos ter cuidado. Porque nós não saímos de lá para chegar de uma forma diferente. Saiu? Nós temos que voltar para lá com a forma que nós tínhamos. Seremos conhecidos com a forma que nós tínhamos. E não diferente. Temos que ter cuidado com isso, né? Então, de ver que todos esses vai e vem nossos, desse raciocínio, dessas ideias, né, que a doutrina espírita nos passa, vai mostrar que a pobreza é uma das alternativas que muitos de nós possamos, não vou dizer que teremos não, possamos ter em outras vidas, se nós não soubermos nos conduzirmos nessa vida com que nós tivermos, além daqueles que pouco têm. Sinira Pinto diz assim, essa Sinira Pinto era uma médium lá ela nasceu lá em Campo de Goitacazes e veio para o Rio de Janeiro para fazer um tratamento psiquiátrico, porque ninguém acertava em fazer o controle dela emocional nem nada. Ela era uma grande médica. Aí ela era católica, então não acreditava, não queria saber de espiritismo. Quando chegou no Rio de Janeiro, falou, não, o seu negócio é um centro. Você vai para o centro, porque o seu negócio é mediunidade. E se tornou na nossa Sinira Pinto, com vários livros, e hoje ela já está no mundo espiritual e continua mandando mensagem.
E ela diz assim uma frase, numa desses marcadores. Muitas vezes confundimos desejo de posse com verdadeira necessidade. É pouco? É pouco. Porque quantas vezes, coisas simplórias no nosso dia a dia, nós temos desejo de ter, conseguimos tê-lo, e daqui a pouquinho aquilo está jogado no canto. Até para dar para o pobre, você esquece daquilo. Não é não? Que reflexão, que coisa maravilhosa. Mas aonde está a moral disso? O dinheiro que você ia gastar para o seu desejo, ajude o necessitado, meu irmão. Dá lá para o pai Camila que está precisando. Hein? E a gente não para fazer essas reflexões. No nosso dia a dia isso acontece muito com todos nós. Nós não estamos aqui mexendo em ferida de ninguém, não, nas nossas feridas. As nossas feridas. Isso é conosco, com todos nós. E irá acontecer com toda certeza que ao sairmos daqui algumas coisas ficarão no vazio ainda nosso. De nós não fazermos exatamente isso daqui, que ainda não nos comportamos a fazer isso ainda. Mas pelo menos nós já sabemos que há uma necessidade de mudança. Não de proibição. Por favor, a doutrina espírita não proíbe nada. Nada, absolutamente nada. A doutrina espírita nos faz compreender através da indução e da dedução. Ela te induz a você deduzir aquilo que é melhor para você. Ela te mostra através de colocações didáticas, compreensíveis para qualquer pessoa, até com pouca cultura, do que é melhor para nós. Aí, está na hora. É aí que nós começamos a perceber frases isoladas de Jesus e a gente não conseguia até então administrar e juntar isso tudo. Quando, de uma maneira primária, lá no início dos ensinamentos de Jesus, o mandamento principal que ele nos ensina, que são dois, mas que fosse um só: amar a Deus. Não se pode agradar a dois senhores. Primeiro, amar a Deus. E o segundo, que é igual ao primeiro, ao próximo como a si mesmo. Aí a gente fica assim, né, no meio do caminho, assim, né, vamos deixando o muro, até para raciocinar com muita lógica a respeito disso. Quando nós chegamos a ter um entendimento disso, a gente já começa a visualizar um outro caminho. Mas quando fala assim, amar o próximo como a si mesmo, será que nós nos amamos mesmo, a nós mesmos? Vamos fazer uma redundância. Será que nós nos amamos a nós mesmos? Amamos? Ou achamos que nos amamos? Que o dia que nós nos amarmos mesmo, a nós mesmos, jamais, em momento algum, teremos vícios. O vício é destruidor. E depois que os temos, o não nos amarmos, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão bom. Ah, meu Deus. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Paulo. Por isso é que transcende. E nós ainda nem nos comprometemos com a gente mesmo. Nós estamos num processo evolutivo. Nós estamos num processo de comunicação com as leis de Deus de uma maneira mais prática, mais racional, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no nosso viver.
E nós não percebemos que isso acontece. Nós somos crianças, estamos sendo alfabetizados para vermos qual o melhor caminho, qual a nossa opção de formatura, em que nós queremos nos formar. Aí nós temos várias opções de caminhos de ir até Deus, que são as nomeações religiosas que aí existem. Ninguém está contra A, B, C, D de forma nenhuma, porque todas falam de um Deus único. A importância é essa, para todos nós. Um Deus único. Só esse Deus. É o nosso Pai, o nosso Criador, o Deus universal, imutável, imaterial, de tudo infinitamente incompreensível por nós ainda, e que nos oferece diariamente maravilhas, até conversa despretensiosa que duas pessoas podem ter um com o outro. Você acende luz na consciência daquela pessoa sem você saber que fez aquilo. Tamanho é o trabalho da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Qual que é? Influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Oh, resposta sua. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles. Não é ele não, hein? Olha bem, hein? São eles que vos dirigem. Mas por que você está falando assim com essa ênfase? São eles. Porque existem dois polos no universo, o negativo e o positivo. Duas energias, que acende, que dá todas as luzes. Tem duas energias. São eles. E qual que estará nos guiando? Aquele pelo qual nós nos simpatizarmos melhor com ele. É Deus? Ou é a opção nossa? Só nossa. Por isso que a salvação está na nossa mão. É uma escolha. É nós que temos que optar pelo que nós queremos. O interessante não é isso não. Quando uma pessoa está estudando, a pessoa vai, não, tem que fazer vestibular, que eu quero ser médico, advogado, qualquer um. O que ele faz? Estuda dia e noite sem parar, toma até remédio para não dormir, para estudar, e se forma naquilo. Fica feliz da vida. Aí começa a fazer tudo que naturalmente é normal da nossa vida fazermos. Por que com as coisas morais a gente não tem essa preocupação? E buscarmos aonde tem esses ensinamentos, para que eu possa buscar o meu caminhar. Porque quando nós começarmos a caminhar com essas influências que nos dirigem, benéficas, mas nada que nos incomode. Mesmo vivendo tudo o que todos nós teremos que viver, porque faz parte da nossa vida material. Encarnar, desencarnar, perder parente, perder família, perder todo mundo. Perder não, porque ninguém perde ninguém. Pode perder no sentido de não se encontrar mais, que pode um estar numa área, outro na outra e demorar a se ver. Mas ninguém perde. Aliás, só se perde aquilo que é nosso. Mas como nós não nos pertencemos uns aos outros, muito menos meus filhos, que dirão o resto. E ainda digo meu filho, não, meu irmão. É irmão. Meu irmão está na condição de meu filho. Vai educá-lo para mostrar o caminho, mas é difícil, mas está aí para mostrar o caminho, aqui, ali, isso e aquilo outro. Mas não nos pertence. Porque quando a gente começar a imprimir isso na nossa consciência espiritual, olha, e agora para a gente encerrar o nosso assunto. Quando nós começarmos a imprimir essa ideia e fazer dela uma realidade na nossa consciência espiritual, saudade existirá sempre. Porque faz parte do lado bom da vida, a saudade. A saudade mata a gente morena, né? Mas compreenderemos os momentos difíceis pelos
E nós não pensamos nesse lado difícil. Só pensamos na saudade. Mas não pensamos na dificuldade que teremos que viver. Que Jesus nos abençoe e que espero que tenhamos atingido um pouquinho só do entendimento com a diferença entre riqueza e pobreza, uma vez que não existe diferença, existe comprometimento. Que Jesus nos abençoe. Projeto Caminhar nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.